Meus amados, agora quero chamar a sua atenção para uma meditação na Santa Palavra de Deus. Lhe convido para Jó, capítulo 33, onde vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Eliú, nesse capítulo, está acusando Jó de se opor a Deus e de entender mal os caminhos do Senhor. E aí ele chega para Jó e diz assim: assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. No versículo 9, limpo estou, sem transgressão, responde Jó. Puro sou e não tenho culpa. No verso 14, Eliú volta a falar. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Amados, aqui está uma palavra do Senhor nosso Deus, onde nós temos a teologia de Eliú. E aí vem uma pergunta como tema da nossa lição. O sofrimento é uma correção divina? Para Eliú, sofrimento era motivo de correção. E nós vamos aprender na lição de hoje exatamente que o sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. Deus, muitas vezes, se utiliza do sofrimento para nos ensinar algumas lições. O sofrimento serve para, muitas vezes, esmagar a soberba humana. Veja esse período de pandemia, o quanto aprendemos. Quanta gente que era soberba, orgulhosa, se achava dono do mundo, mas teve que descer do sapato alto, do salto alto, e reconhecer que a pandemia nivelou todas as pessoas. Não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem pessoas de classe alta, classe baixa. Todos estão nivelados porque estão sujeitos à pandemia. Então, nós vemos que o sofrimento muitas vezes vem para esmagar a soberba humana, mas vem também para polir o caráter do cristão. Através do sofrimento, Deus dá um polimento, e também provê crescimento e desenvolvimento às nossas vidas. Então, o sofrimento, a prova, a luta, tem muitas vezes um caráter pedagógico, vem para nos ensinar. Não somos o mesmo. A verdade é essa. Nós não somos o mesmo depois que passamos pela escola do sofrimento. A escola do sofrimento sempre nos deixa lições preciosas. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo, ele disse, certa vez, sei estar abatido e sei também ter abundância. Estou em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E depois ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o sofrimento nos ensina. O sofrimento é pedagógico. Agora, na sequência do estudo do livro de Jó, quando nós analisamos o discurso de Eliú, ele, na verdade, suaviza as suas palavras, mas não afasta o dogma da retribuição. O que seria o dogma da retribuição, pastor? É que Eliú, ele acredita que o sofrimento sempre é consequência de algum pecado cometido. Eliú não aceita que
Deus use o sofrimento para provar, para ensinar lições preciosas, para polir o caráter, para trazer desenvolvimento. Ora, Paulo disse, Romanos 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então, se todas as coisas contribuem, o sofrimento está aí também. Deus pode permitir o sofrimento até como uma correção, pode. Mas, normalmente, se o crente é fiel a Deus e ele está sofrendo, Deus pode estar se apropriando desse sofrimento para contribuir de alguma forma em sua vida. Glória a Deus. Então vamos para Eliú. O personagem agora que chega para Jó é Eliú. Já passamos por Bildade, já passamos por Zofar, agora chega Eliú. Depois da réplica de Jó, ao terceiro discurso de Bildade, e surge aqui um silêncio, de repente, pois os amigos de Jó não encontram meios para convencer o patriarca, que segue convicto da sua inocência. Veja que Jó chega a dizer, limpo sou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Mesmo depois dos discursos condenatórios de Bildade, de Zofar, mas Jó continua dizendo, limpo sou e não tenho culpa. Agora aparece Eliú, um quarto amigo de Jó, mais jovens, cuja presença não fora ainda mencionada no livro, mas ele fazia parte do grupo de amigos de Jó. E Eliú chega com seu discurso, sem réplica, porque a gente vê que ele apresenta o dogma da retribuição para Jó, mas Jó também não se preocupa muito em responder às suas indagações, senão a mostrar a sua inocência. Eliú ingressa no debate procurando ser um meio termo entre os discursos dos outros amigos de Jó e também o discurso do patriarca. Eliú nem quer dizer que o sofrimento é uma condenação que Jó está passando. Também não quer dizer que o sofrimento seja exatamente algo que foi Satanás que trouxe, mas ele usa o meio termo. Nem quer condenar Jó, nem tampouco quer condenar a Deus. Ele vai mostrar exatamente, diante da convicção do patriarca, embora que Jó ache que é limpo, que é sem culpa, mas Eliú acha que Jó é pecador. Ele acha que Jó é pecador. E aí, no seu discurso, ele abranda um pouco as suas palavras, suaviza um pouco. Mas a visão de Eliú é mais para mostrar a graça de Deus a Jó. A graça de Deus, algo que foi completamente ignorado pelos seus amigos, que eles só chegavam condenando, acusando. Eliú não. Eliú chega mostrando que Jó era pecador, mas que a graça de Deus estava ao seu favor. E Eliú chega mostrando que o sofrimento de Jó é resultado do amor de Deus, não é apenas uma punição, como os outros disseram. Então Eliú é o que chega mais próximo da realidade. Mas mesmo assim, amados irmãos, nós vamos entender lá para o final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 8 e 9, e apesar de ser o mais jovem de todos os debatedores de Jó, amigos de Jó, Eliú é o que apresenta o discurso mais desenvolvido e mais amplo a respeito de Deus. Pelo menos Eliú se preocupou em mostrar que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus criador, é um Deus que criou todas as coisas. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, Eliú, pelo menos, tem uma visão de um Deus criador, de um Deus Jeová, Elohim, um Deus altíssimo, um Deus que cria, um Deus que preserva. E também ele mostra que Deus é um Deus que fala, ele mostra que é um Deus que se revela ao homem através de sonhos, através de visão. Glória a Deus. Mas Eliú continua com a mesma visão, aquele mesmo pensamento de uma doutrina da retribuição, um dogma da retribuição. Que Jó é pecador,
e que Jó precisa, né, precisa reconhecer o seu pecado, precisa aceitar o sofrimento exatamente como uma correção. Interessante, o nome Eliú significa meu Deus é Ele. E Eliú, nos seus discursos, ele exatamente procura apresentar a Deus. Esse Deus criador, esse Deus que fala, que se revela ao homem, esse Deus de amor, né, que está pronto a ajudar o homem. Né? Glória a Deus. Mas nós vamos entender que, apesar do seu discurso desenvolvido, no capítulo 42, versículo 8 e 9, olha o que está escrito: tomai, pois, 7 bezerros. Aí é Deus que entra já no diálogo e diz para eles: tomai 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha, irmãos, isso é muito lindo. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a prova, apesar de todo o infortúnio, Jó nunca falou mal de Deus. Jó nunca blasfemou contra Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Será que isso não deixa para nós uma lição? Que a maneira mais fácil, mais correta, a maneira mais própria para o cristão vencer o sofrimento, a provação, é, ao invés de murmurar, de reclamar, de às vezes até blasfemar, ele parar e adorar a Deus. Versículos 8 e 9, ele diz: tomai, o Senhor falando, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Veja que Jó, em meio a toda prova, em meio a todo sofrimento, mas ele não blasfemou contra Deus. Ele não murmurou, ele não se lastimou, mas ele adorou. Será que Deus não está, através dessa história, nos ensinando o caminho para vencer o infortúnio, para vencer o sofrimento? É, ao invés de murmurar, de reclamar, adorar, louvar o seu santo nome, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem dado. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, tudo é dele, eu vim dele, não saí do ventre da minha mãe, nu para a terra eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó aceita que é uma criação de Deus. Jó aceita que tudo que ele tem foi Deus quem deu. Ora, se ele deu, ele tem o poder de tomar. E Jó diz: e a minha parte é só dizer: bendito seja o Senhor. Veja que Deus, ele atentou para isso. Se vocês, Bildade, Elifaz, Zofar, vocês não falaram bem de mim, mas Jó falou bem de mim. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. O que é que eu destaco nesse texto? Nesse capítulo 42, Deus está tratando com os amigos de Jó. E Deus corrige tanto Elifaz, como Bildade, como Zofar. Mas veja que Deus não citou o nome de Eliú. Por quê? Porque Eliú foi o que chegou mais próximo. Na verdade, ele se viu influenciado pelos seus amigos e ainda acatou a ideia de que Jó estava sofrendo porque era pecador. Mas ele não se ateve apenas a isso. Ele não se ateve apenas ao dogma da retribuição.
de que Jó estava sofrendo era uma consequência de seus pecados. Mas ele se preocupou em mostrar o amor de Deus. Mostrar um Deus criador, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Eliú se preocupa em mostrar que Deus é o autor da vida. Jó, você está sofrendo, mas tem um Deus nos céus, criador de todas as coisas, que nos criou, e Ele é quem nos dá a vida. Depois, Jó se justifica: limpo sou, Eliú, sem transgressão, puro sou, eu não tenho culpa. E Eliú diz: olha, mas eu estou lhe dizendo que existe um Deus que fala uma vez, fala duas vezes, um Deus que é justo, glória a Deus, um Deus que fala, o homem não atenta, mas ele fala. Eliú diz: Jó, eu estou te apresentando um Deus que se revela em sonhos, em visão, diz o versículo 15, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, esse Deus se revela. Então, por que Deus não foi de encontro ao discurso de Eliú? Porque Eliú apresentou o amor de Deus, a graça de Deus, um Deus que se revela ao homem. Glória a Deus. E por isso Eliú não é condenado pelo seu discurso. Mas, amados irmãos, há aqui lições preciosas para nós. Né? Há aqui lições preciosas para nós. É que Eliú apresenta a grandeza de Deus. E é exatamente um ponto positivo que nós podemos atentar. Na hora do sofrimento, na hora do infortúnio, na hora da dificuldade, saiba que existe um Deus. Não importa se o que você está enfrentando seja até mesmo uma correção divina. Pode ser. Mas pode ser também algo pedagógico, que Deus está trabalhando na tua vida, querendo te ensinar alguma preciosa lição. Então, busque conhecer mais a Deus. Busque compreender mais o amor de Deus. Pois até quando Ele corrige, a Bíblia diz que aí está se revelando o seu amor. Olha o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, o que é que ele diz? Deus corrige aquele a quem ama. Então não fique triste, não fique questionando por que está sofrendo, por que Deus não livra do sofrimento, por que Deus não faz isso, por que Deus permite aquilo. Não, aceite o sofrimento como algo pedagógico, como algo que Deus está permitindo para te ensinar, como algo que Deus está permitindo para lhe dar um polimento, para lhe fazer crescer, para lhe fazer amadurecer. Não questione Deus. Deus é um ser inquestionável. Deus não erra, dizia o saudoso pastor Neco. Deus não erra. Deus, tudo que faz é perfeito. O mal não vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes. O que Ele manda é para o nosso bem. E ainda quando Ele permite o mal, permite para muitas vezes provar que mesmo no sofrimento, mas que eu e você vamos permanecer fiéis. Foi assim com Jó. Tudo que Jó estava passando, na verdade, não era uma correção divina. Não era consequência de pecado. Não era o dogma da retribuição. Era Deus se apropriando de um servo seu para mostrar a Satanás que na terra tinha alguém que lhe era fiel. Na verdade, a história de Jó foi o maior tapa na cara que Satanás levou. Jó sendo fiel a Deus. Deus está dizendo: Satanás, está vendo por que é que você está condenado? Porque você vivia no céu, você era querubim ungido, você tinha tudo e foi infiel a mim. E veja agora meu servo, perdeu tudo, mas continua fiel. Por isso eu vou ajudá-lo, por isso eu vou retribuí-lo, por isso eu vou dar a ele tudo em dobro, porque mesmo na prova, mas ele permanece fiel. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa nós podemos aprender da santa palavra de Deus. Então, quais as finalidades do sofrimento que nós podemos tirar como lição nesta oportunidade? Olha, o sofrimento pode vir como correção divina. Nós não descartamos essa ideia. Deus corrige aquele a quem ama. Pode ser.
As Escrituras são taxativas em registrar para nós situações em que o sofrimento foi utilizado por Deus. Houve situações assim, né? Deus usou o sofrimento como instrumento de correção, tanto para os justos como para os ímpios. O salmista testemunha sobre essa sua experiência, no Salmo 119, versículo 67 e 71, o salmista diz assim, ó: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, há momentos em que o sofrimento vem como correção, né? Existem vários outros casos encontrados na Bíblia, né, de servos de Deus, e até mesmo, né, nações enfrentaram esse tipo de sofrimento como correção, né? Mas nem sempre o sofrimento é correção divina, né? Nem sempre. Às vezes o sofrimento vem como aprendizado. O sofrimento é pedagógico, repito. Embora saibamos que Deus pode se apropriar do sofrimento para corrigir, né, nossas falhas de caráter, né, o sofrimento não é usado só para esse tipo de propósito. Não. Por vezes Deus usa a dor para nos advertir, mas também utiliza da dor para desenvolver em nós uma atitude de submissão, né, com o propósito de prevenir que determinados comportamentos não sejam vistos em seus servos. Isso pode acontecer, segundo Coríntios 12, 7, aquele espinho na carne de Paulo. Paulo orou, mas foi que Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse: olha, esse espinho na carne foi me dado para que eu não me exaltasse. Então pode vir sofrimentos na vida do cristão para corrigir o seu caráter, para evitar que ele faça coisas que desagradam ao Senhor. Paulo disse, olha, não somente isso, mas também nos devemos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. Está em Romanos capítulo 5. Então, o sofrimento nem sempre é correção. Pode ser também para aprendizado. Pode ser para maturidade cristã. Então, a palavra de Deus sempre está a nos ensinar. Além de ser corretivo, além de ser pedagógico, deixa eu lhe dizer uma terceira coisa que o sofrimento pode vir para o cristão: para a glória de Deus. Jó sofreu para que Deus fosse mais e mais glorificado. Nós encontramos na Bíblia várias vezes pessoas que Deus permitiu o sofrimento da sua vida para que Deus fosse glorificado. Por exemplo, lá no capítulo 9 de São João, os discípulos que iam com Jesus encontraram um cego de nascença. Os discípulos tinham até então a mesma mentalidade de Eliú, o dogma da retribuição, de que quem sofre é consequência de pecado. E aí perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou? Olha a mentalidade do dogma da retribuição. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim, para que nele se manifeste a glória de Deus, ou as obras de Deus. Então veja, meus amados irmãos, que essa mentalidade, ela existe de muito tempo. Existiu nos amigos de Jó, existiu em Eliú, e ainda hoje tem pessoas que têm essa mentalidade, o dogma da retribuição. São inúmeras pessoas que, quando vai visitar alguém doente, quando chega lá, ao invés de levar uma palavra de consolação, ao invés de chorar com aquele irmão, ajudar, quando chega lá, pergunta logo: você cometeu algum pecado? Confesse. Confesse que isso é pecado na vida. E o irmão está lá, já morrendo, esperando uma palavra de consolo, e recebe uma pancada de alguém que tem a mesma ideologia de Eliú e dos discípulos antes de aprender aquela lição com Jesus. Quem pecou, Jesus? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Assim também foi a enfermidade de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu, está lá em João capítulo 11. Quando Jesus chegou, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus
seja glorificado por ela. Né? O Lázaro era amigo de Jesus. O Jó era um homem íntegro, temente a Deus. O cego nasceu cego. Que culpa ele tinha se os pais tinham pecado? Foi algo natural. Mas Jesus revelou o mistério. Se ele foi assim, para que nele se manifeste as obras de Deus. E de Lázaro ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Meu amado, você que me ouve nessa oportunidade, quem sabe você está passando por algum tipo de infortúnio, de sofrimento, de enfermidade, e alguém até está duvidando da sua fé, está duvidando da sua integridade. Quem sabe alguém que tem essa ideologia, né, falha, de crer no dogma da retribuição, até está murmurando contra você, lhe caluniando, achando que o seu sofrimento é porque você é pecador, que você não tem fé. E Deus permitiu que você ligasse o seu receptor nesta oportunidade para ouvir esta palavra. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe qual é a revelação que eu recebo aqui nesta palavra? Que há pessoas doentes que me ouvem, que vão ser curadas para dar culto em ações de graça. Há pessoas que estão passando por problemas, que Deus vai dar uma grande vitória, e eu vou comer bolo e tomar Coca-Cola com você e comer peru assado em nome de Jesus. A gente vai celebrar essa vitória porque o seu sofrimento é para a glória de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eliú deu bons conselhos, né? Deu um bom conselho a Jó. E eu acho lindo a gente aprender nessa lição, a dar bons conselhos à pessoa. Né? Para dar bom conselho é preciso ter paciência, estar atento, ter respeito. Eliú foi paciente, né? Escutou com atenção Jó, né? Ele falou com Jó usando o nome de Deus, tratou Jó como um amigo. Né? Eliú foi humilde para dar bons conselhos. Tem que ser humilde, tem que ter humildade, tem que ser acessível, tem que se colocar no lugar do outro. Tem gente que quando encontra alguém sofrendo, vai de encontro àquela pessoa. Não, meu irmão, você tem que se colocar no lugar do outro. Tenha empatia. Sabe o que é empatia? É você sentir o que o outro está sentindo. Se coloque no lugar do outro. Se fosse você, o que é que você faria? Como é que você enfrentaria o que o outro está enfrentando? Quando nós temos empatia, então nós estamos preparados para aconselhar. Quem aconselha tem que ter equilíbrio. Se você é um desequilibrado, você não tem como aconselhar ninguém. Vá orar pelo seu irmão, não é? É preciso ter bondade, fazer as coisas do modo de Deus. Tem que ver como Deus, sentir como Deus, olhar como Deus. E aí você vai dar um conselho certo a quem precisa da sua ajuda. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que essa lição venha para nos ensinar. Não é? Se não podemos ajudar, também não vamos condenar. Se você não pode dar a mão ao seu irmão que está sofrendo, também não chegue com a picareta, com enxada para bater na cabeça para acabar de matar. Não, seu irmão já está morrendo, já está sofrendo, você ainda chega com o dogma da retribuição, dizendo é pecado, confesse. E o seu irmão dizendo, eu limpo sou, eu sou inocente, eu não tenho culpa de nada. Então, querido, nesta oportunidade, reflitamos sobre isso, sejamos amigos verdadeiros. Tenhamos uma palavra amiga para ajudar aos necessitados. Provérbio 17 diz assim, em todo tempo, ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Ame em todo tempo. Ame quando seu irmão estiver bem, quando seu irmão estiver mal. Ame quando seu irmão estiver com dinheiro no bolso, quando ele estiver sem dinheiro no bolso. Ame quando seu irmão estiver empregado, quando estiver desempregado. Ame. Em todo tempo ama o amigo. Seja um amigo fiel. Pastor, e quando chegar a adversidade? Se torne irmão. Compartilhe, ajude, porque hoje é o seu irmão, amanhã pode ser você. Que Deus nos abençoe, que aprendamos essas preciosas lições. No final de tudo, o Senhor nosso Deus, Ele vai tratar conosco, como tratou com os amigos de Jó. Eu volto para o capítulo 42, né, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz, vocês que falaram mal de Jó, que acusaram a Jó, pegue agora 7 bezerros e 7 carneiros e vão oferecer holocausto pelo meu servo. Você sabe o que é 7 na Bíblia? Perfeição. Sabe o que é o número 7 da perfeição em relação ao sacrifício? Só existe um sacrifício perfeito,
é o sacrifício de Jesus. Hoje você não precisa mais matar carneiro, hoje você não precisa mais matar bezerro, hoje vá para o Calvário. Vá para o sacrifício de Jesus, que é o sacrifício perfeito. Peça perdão a Deus por você não saber ajudar quem está sendo provado, só chegar acusando e condenando, e Deus vai aceitar o seu sacrifício. Deus vai aceitar através do sangue de Jesus. Vá coberto pelo sangue do Cordeiro, tá? E fale bem de Deus. Não chegue acusando Deus. Não chegue acusando Jó. Não. Chegue dizendo: Deus é amoroso. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus criador. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que está pronto a falar. Deus é um Deus que está pronto a ajudar. Assim você está ajudando o seu irmão, ajudando o seu companheiro. E juntos nós vamos vencendo e vamos chegar na pátria celestial. Deus abençoe a todos vocês.